acidente, a Polícia Civil do Paraná indiciou 2 homens por aquela tragédia que resultou na morte de 9 pessoas no dia 20 de outubro na rodovia BR-376, em Guaratuba, trecho de serra, lá no litoral paranaense. Lembra do caso, né? Atletas do projeto Remar para o Futuro, lá de Pelotas, voltavam aqui para o estado depois de disputar um campeonato nacional lá em São Paulo, na raia da USP, quando aconteceu aí, né, essa tragédia, a carreta que acabou caindo com um contêiner em cima da van onde estavam esses atletas. Apenas um sobreviveu, apenas um guri sobreviveu, né, dessa comitiva. O motorista da van também morreu, o professor morreu, né, outros 7 atletas também morreram. E eu vou conversar agora com a nossa repórter Gabriela Dias, que está ao vivo, direto da nossa redação integrada. Boa tarde, Gabi Dias. Oi, Mota, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Então, o motorista do caminhão e também o proprietário do veículo foram indiciados por homicídio culposo. Com a conclusão das investigações, o inquérito será encaminhado agora ao Ministério Público. De acordo com a polícia, então, lá do Paraná, que investigou o caso, a carreta transportava 27 toneladas de peças automotivas quando bateu, então, nessa van que levava essa equipe de remo para Pelotas, aqui no Rio Grande do Sul. 7 atletas, o treinador e o motorista da van, acabaram morrendo. O motorista da carreta, Nicolas Lima Pinto, disse à polícia que o veículo apresentou problemas mecânicos 3 vezes no mesmo final de semana, incluindo falhas na caixa de embreagem e nos freios. Segundo ele, foi impossível parar o caminhão antes da colisão. A investigação aponta 3 possíveis causas, então, para esse acidente: falha humana por parte do motorista, falha mecânica, então, como ele havia, né, já falando desses erros que o caminhão vinha apresentando, e uma combinação, então, das duas partes. A perícia indica que dos 10 sistemas de freio, apenas um estava funcionando normalmente. A legislação brasileira não exige inspeção periódica para caminhões, somente documentação em dia. Isso permite que veículos antigos e mal mantidos continuem nas estradas e acaba aumentando aí os riscos, né, Mota, de acidentes como esse. Está na hora de mudar esse trecho, essa parte da legislação, hein? Começar a exigir dos donos de carretas e caminhões, porque também seria, eu até no dia em que aconteceu a tragédia, eu até falei, será que dá para chamar isso de acidente? Porque isso é um crime que aconteceu, mas sabendo que a parte mais frágil dessa história, né, dos que ficaram aqui, é o motorista da carreta, tirando o sobrevivente, é o motorista da carreta que estava lá. Quem é que deveria zelar pela carreta? Quem é que deveria providenciar a manutenção devida desta carreta? Quem deveria, né, se preocupar não só com as condições da carreta, mas também do próprio funcionário, que é o motorista, que por coincidência, né, por uma questão assim, não dá para explicar, ele também é de Pelotas, o motorista da carreta. Quem deveria, né, tá na cadeia nessa altura é o dono dessa carreta, que inclusive, ok, trabalho bem feito por parte da Delegacia de Delitos de Trânsito lá do Paraná, tudo certo, Polícia Civil Paranaense fez o trabalho dela. Agora, me permita discordar de um ponto. Eu não sou autoridade policial, estou longe disso. Também não sou formado em Direito, não sou nem bacharel em Direito, mas eu tenho 33 anos, vou para 34 anos, né, fazendo a cobertura de acidentes, da temática segurança pública como um todo, né, dos grandes factuais. Se eu fosse a polícia, eu teria realmente, como a polícia fez, né, indiciado o motorista por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, mas eu indiciaria por dolo eventual o dono ganancioso da carreta que provocou essa tragédia, porque é o dono que deveria cuidar, deveria gastar dinheiro, mas os donos de carretas não querem saber de gastar dinheiro e aí fica empurrando a responsabilidade para cima dos motoristas. Então, se eu fosse a polícia, se eu tivesse algum poder de polícia, não tenho, repito, mas ao invés de indiciá-lo também por homicídio culposo, colocava um dolo eventual, com homicídio com dolo eventual, porque não fez aquilo que é obrigação de todo dono de empresa de transporte, de todo dono de caminhão, que deveria, não só caminhão e carreta, deveria fazer, que é zelar, evitar tragédias. Ou como?
deixando o veículo em boas condições de rodar. E não foi isso que aconteceu. No único dia a carreta parou 3 vezes, né, Gabi? Exatamente, já vinha apresentando esses problemas durante essa semana anterior ao acidente. Agora fica esse impasse, né? Porque ele, na verdade, estava seguindo, o dono, né, do caminhão estava seguindo a legislação brasileira, mas ela mesmo assim não foi suficiente, né, para então cuidar da vida dessas pessoas e tanto também do motorista, desse funcionário dele, né, Mota? Então eu vou reforçar aquilo que eu tinha introduzido o assunto e acabei dando uma outra volta, tá? Eu acho que está na hora do Congresso Nacional se reunir e exigir o seguinte, uma mudança no CTB, que a partir do momento em que o veículo de carga, veículo de transporte de carga e passageiros, a partir do momento em que tem a renovação do documento, né, a emissão de novos documentos, deveria o mesmo veículo passar por uma inspeção minuciosa. Porque senão a gente vai continuar dando esse tipo de notícia aqui no Boa Tarde Rio Grande, no jornalismo como um todo da Band RS e também da Band Nacional. Quantas tragédias precisarão acontecer, fora as que já ocorreram? Quantas mais precisarão acontecer para que alguém lá em Brasília, vamos mudar esse trecho? Veículo que transporta carga e veículo que transporta passageiro, para emitir o novo documento, tem que passar por inspeção. No mínimo, é isso que deveria acontecer, no mínimo, né? Mas lá em Brasília também ninguém quer saber de trabalhar, ninguém quer saber de porcaria nenhuma. Fala aí, Gabi. Eu acho que no mínimo mesmo, porque a documentação, né, essa renovação acontece num período grande, né? Então, provavelmente essa inspeção técnica desses caminhões, desses veículos, tem que ser feita de forma mais regular, não sei se uma vez por mês, uma vez por semestre, mas tem que ser feita de forma mais regular, porque essa documentação, não sei, mas talvez se renove a cada 5 anos, é muito tempo para um caminhão ficar rodando, né? Bota o DENIT aí para trabalhar, o pessoal do DENIT, que é um cabidaço de emprego, Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, bota o DENIT para trabalhar, bota o pessoal aí para, né, para inspecionar os caminhões, que não pode, né, repetir essa tragédia, mas infelizmente vai acontecer outra. Não estou profetizando nada, mas infelizmente outras tragédias nas rodovias acontecerão e isso poderia ter sido evitado se tivesse a obrigatoriedade de inspecionar esses veículos de carga e também, repito, que transporta passageiros. Mais algum detalhe, Gabi Dias? Não, Mota, a gente segue acompanhando, né? Agora esse inquérito vai para o Ministério Público. Qualquer informação a gente traz aqui no Boa Tarde. Daqui a pouquinho a Gabi Dias volta direto da redação integrada